Olá pessoal, aqui Patrícia Ferreira de Lapícia Writers, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu vou fazer uma coisa diferente, que eu nem sei se já alguma vez alguém experimentou, mas eu decidi pegar na minha série favorita, que é Harry Potter, e recomendar a cada personagem um livro. Por isso isto vai ser engraçado. Eu praticamente peguei em personagens que eu mais conheço, mais me identifico na série e tentei, baseado na personalidade dessas personagens, encontrar um livro que se adequava a essa pessoa. Por exemplo, vamos começar com Harry Potter, personagem principal desta série, não é? Como nós sabemos, ele tenta ser o herói da nossa história e também ele é bastante altruísta. E a história que eu tentei ver, que funcionava mais com ele, foi Dark Shade Magic de V. Schwab. Este livro fala sobre Kel, que é um rapaz que consegue atravessar as 4 Londres que existem, é uma espécie de dimensão diferente uma das outras, em que, por exemplo, na Red London existe magia, na Grey London não existe magia e na White London tem pouca magia e está a perder cada vez mais, e depois existe a Black London, que ninguém consegue ter acesso a ela. Mas, este livro é fantástico, eu adorei, tem uma personagem principal bastante parecida com Harry Potter, e o facto de ser sobre magia também vai ser bastante ao encontro de que ambas as personagens lutam e preservaram e conseguem governar, entre aspas, a história deles. Eu gosto bastante deste livro, eu sempre imaginei este livro como se fosse uma espécie de versão do Harry Potter mais adulta e muito mais interessante, no sentido de que é mais adulto. E a sério, eu gostei tanto desta história e sinceramente, se eu conhecesse Harry Potter, eu dizia-te: olha, este livro, tu vais perceber o que é, tu vais entender esta personagem tão bem, e se calhar até eras melhores amigo dele se soubesse essa oportunidade. Aposto que eram melhores amigos, porque baseado nas histórias que eles têm tanta coisa em comum que é impressionante. A seguir, a próxima personagem é Hermione Granger. Hermione é a minha personagem favorita de todos os tempos. Ela é uma personagem que para mim sempre me identifiquei da maneira como é que ela pensa, da maneira como é que ela age. E quando eu estava a pensar o que é que ela poderia gostar, eu pensei um pouco em mim própria, porque tal como ela eu adoro ler, tal como ela gostamos que a nossa entidade seja reconhecida, ou seja, que nós conseguimos ter a amizade que temos e ao mesmo tempo tentamos preservar aquilo que temos ao máximo, com medo de perder tudo só por questões que às vezes nem têm nada a ver. Mas eu sinto-me bastante como ela. A Hermione, a maior parte das vezes, dizia que mais valia correr riscos pelos amigos do que propriamente estudar para magia e etc. Ela sempre teve um medo de ser expulsa de Hogwarts, porque ela era uma muggle e depois começou a ser feiticeira, então ela sempre teve medo de ser retirada dessa oportunidade, e para mim isso é fantástico. Eu acho que ela é uma entidade que eu consigo me ver nela, e visto que eu me relaciono bastante com Hermione, porque lol, e eu pensei Strange a Dreamer de Laini Taylor. Quem me conhece no início da conversa estava a imaginar este tipo de cenas, acho eu. Eu recomendaria Hermione Granger, Strange the Dreamer, de Laini Taylor, visto que Laszlo Strange é uma personagem bastante também estudiosa, que adora livros, mas que sempre quis provar o seu valor e ter aquilo que sempre sonhou, ou seja, encontrar a Whip e conseguir ao mesmo tempo descobrir a verdade ao torno daquele mistério. E lá está. Eu acho que a Hermione, como eu, ia ficar maluca com este livro, ia adorar. E ainda por cima tem uma história bastante complexa, como os deuses, e ainda por cima outras coisas que eu não posso comentar porque são spoilers, mas este livro fala mais do que aquilo que se vê. Então é claro que sim, eu recomendaria a Hermione este livro, ainda lia com ela, ainda íamos ter discussões sobre este livro, aposto, e eu adoro, a sério. Eu tenho a certeza que ela ia adorar este livro. Eu adoro este livro a toda a gente, sinceramente. E é Ron Weasley. Ora, muito bem, Ron Weasley é aquele goofy kind of guy. Sabem aquela pessoa que vocês riem-se dela, ri com ela também, porque ela é meio estranho e
totozinho e não sei o quê. Ron é uma personagem que, sinceramente, sempre me deixou confusa no início dos livros. Ele sempre quis ser valorizado não pelos seus irmãos, mas sim pelo facto de conseguir aquilo que normalmente fazia, ou seja, ele queria provar que não era apenas um irmão, ou seja, porque ele tem uma família enorme, então os irmãos dele já fizeram tudo, ele queria provar sempre que ele também poderia fazer as mesmas coisas que os seus irmãos e ser reconhecido pelos pais dele como tal. Então, eu vejo um rapaz meio tímido, com problemas de autoconfiança no Ron, mas com a habilidade de poder ajudar todos e tudo, sem qualquer questão, sem qualquer dúvida. Então eu pensei logo em Ready Player One de Ernest Cline. Eu identifico o Ron bastante com o Wade. Wade é uma personagem que também quer preservar a sua imagem e quer alterar o seu destino. Então sempre pensei em Ready Player One sempre que eu pensava em Ron, por isso eu acho que ele ia adorar este livro. Este livro fala sobre fala sobre o Wade, que é anda a jogar no Oasis, e então ele está a tentar conseguir desvendar um mistério que existe em torno do criador do jogo, que lhe daria a garantia de ser o mastermind do jogo inteiro. Por isso, eu adorava que Ron lesse este livro para ter mais confiança nele próprio, porque, vá lá, é textbook, Wade jogar videojogos, não tem confiança também, não tem a habilidade de se pôr à frente das coisas, então nós vemos isso acontecer com várias das personagens, por isso eu gostava que isso acontecesse, por acaso eu gostava mesmo. A seguir, a Luna Lovegood, esta rapariga é crazy as hell. Ela diz as coisas mais estranhas do mundo, ela consegue ser diferente, ela consegue ser carismática e ao mesmo tempo ela faz parecer o óbvio, ser único ao mesmo tempo. Eu sei de partes e palavras, sei que ela falava-se qualquer coisa e apesar de ser um bocadinho óbvio, ela conseguia transmitir aquela sensação de confiança e ao mesmo tempo um pouco de inteligência, porque ela é bastante inteligente. Então eu, quando pensei em Luna, eu estava com imensas dúvidas do que é que poderia recomendar a Luna Lovegood, porque ela gosta de Quibbler. Então eu tentei ao máximo pensar quais é que seria o livro que chamasse mais atenção para Luna. Então eu pensei no middle grade, porque middle grade até ia ficar bem com a Luna, visto que ela é bastante sonhadora, bastante fantasiosa. Então eu pensei em Furthermore, de Tahereh Mafi. Este livro é bastante louco em si próprio, é bastante carismático pela ideia que houve aqui transmitida, ou seja, uma rapariga sem cor, numa cidade em que existem tantas possibilidades de magia e etc. E ela ainda por cima não tem cor, então ela não é bastante especial, mas ela é especial em si. Nós vemos a maneira como é que ela pensa, que é bastante louca. Ela pensa em coisas bastante estranhas, ela pensa em coisas que poderiam ser e o que é que não poderiam ser. Então eu vi a personalidade da Luna neste livro de uma maneira tão boa e tão fantástica, e até me chamou muito mais a atenção ler este livro por causa da personagem Alice. Muito parecido com Alice e os País das Maravilhas, nós vemos como este mundo é único e a sério, eu gostei tanto desta história, foi tão fantástica de se ler, então eu imagino o que é que seria para a Luna relacionar-se com este livro e ainda por cima não se sentir tão só na sua esquisitez e na sua maneira de sonhar. A sério, eu ia adorar que isso acontecesse, acho que era uma coisa fantástica. Eu não sei o que é que vocês acham, mas se vocês concordarem até agora das minhas escolhas, digam nos comentários. A seguir é Ginny Weasley. Ginny é a irmã do Ron e nós vemos uma personagem que é tímida, ela não tem um osso no início dos livros, não tem um osso de coragem, nem um osso de braveza, ou seja, ela não tem mesmo maneira de ter aquela postura e ir atrás daquilo que quer e ir atrás daquilo que necessita e precisa. Mas nós vimos uma mudança tão gradual ao longo dos livros de Ginny
que eu adorei. Eu adoro a Ginny pela maneira como é que ela, do primeiro livro, não conseguia falar com o Harry, para o último livro em que já conseguia falar com o Harry e ainda por cima ser uma das mais dotadas feiticeiras em Hogwarts por causa dos ataques que ela fazia. Então, quando eu pensei em Ginny, eu pensei pensei no livro mais recente que eu já li, que foi Crown of Feathers. Nós temos esta rapariga que se chama Verónica, que é muito mandada pela irmã. Ela não tem qualquer maneira de se impor à sua irmã. E nós vemos como é que ela é tratada ao longo do início do livro para depois ir à procura do seu próprio caminho e ser uma das melhores Phoenix Riders. Para ela descobrir os seus sonhos e etc. Eu não posso falar muito sobre este livro, porque senão eu vou estar a dizer muita coisa, não é? Eu prefiro que vocês julguem pela capa, como eu fiz nos meus vídeos, e verem se estão corretos ou não. Mas este livro, sinceramente, sempre que eu penso em Ginny, consigo pensar em Verónica. Elas são muito unha com unha, na minha opinião, porque as personalidades são bastante diferentes uma da outra, mas, no entanto, de onde é que elas vêm e como é que elas preservaram... da maneira como é que elas crescem ao longo do livro, eu consegui ver isso acontecer com Verónica e Ginny, então eu adorava que ela lesse Crown of Feathers, e já agora eu adorava que vocês lessem Crown of Feathers, porque é fantástico, eu adorei. 5 estrelas, sério, adorei. A próxima personagem é Neville. Neville é um rapazinho que, infelizmente, nunca teve coragem na sua vida. Nunca teve qualquer maneira de ser sociável e não sabe falar para as pessoas. Enquanto eu pensei em Neville, eu pensei no livro mais recente que li em audiobook, que é de uma personagem que infelizmente vem de uma infância bastante complicada com o seu pai, era bastante abusado pelo seu pai, e conseguiu fazer com que saísse daquele cenário, porque era um cenário de Hollywood, em que ele vivia numa espécie de castelo em que existia as gravações, e ele não conseguiu fugir do seu pai quando era pequeno, até que acontece coisas inexplicáveis, ou seja, inexplicáveis não são inexplicáveis, mas inadmissíveis, que faz com que ele fuja e peça a independência dele e poder viver longe do pai dele. E esse livro é Scream All Night. Oh my god, eu adoro este livro. Eu adorei tanto este livro. É tão único, tão bem escrito, tão incrivelmente tocante e ao mesmo tempo forte nos temas que tem. E nós temos a situação de que Neville e a personagem principal, que eu não me estou a lembrar do nome, ainda por cima, oh my god, como é que ele se chamava? Oh meu Deus, I don't remember. Mas a personagem principal de Scream All Night era uma personagem que infelizmente teve que ser independente quando era criança por causa do pai dele, e a partir desse momento ele vai ter que ir para uma escola orfanato, viver longe do pai dele, e com o tempo, mais tarde, ele é chamado a ir para a mansão outra vez para salvar a mansão. E nós temos aqui estas duas personagens que eu tenho a certeza que iam estar bastante bem e que iam se relacionar de uma forma fantástica. Por isso, eu gostava que Neville lesse este livro para se sentir um pouco melhor consigo próprio e ter um bocadinho mais garra. A seguir é George e Fred, que são os gêmeos Weasley. Eu adoro os gêmeos Weasley porque eles são tipo misfits. Ou seja, eles não têm qualquer grama de responsabilidade neles, é mesmo... Tudo para eles é uma brincadeira, tudo para eles é uma espécie de jogo. E eles adoram partidas, e eles adoram gozar com as pessoas, e eles adoram fazer coisas loucas e conseguir sair dessas situações sem problemas nenhuns. E então para estas duas personagens eu pensei em Renegades, de Marissa Meyer, visto que é um livro com bastantes personagens que nós nem sabemos se estão no lado bom, no lado mau, e temos aqui um pouco de loucura, um pouco de misteriosidade, temos um pouco de mistério, temos um pouco de loucura, e eu acho que Fred e George adorariam ler este livro por causa de ser sobre super-heróis e ser um pouco para o louco, e ao mesmo tempo eu acho que eles iriam adorar as personagens principais, iriam adorar conseguir os seus destinos, ou seja, conseguirem, lá está,
combater os Renegades e ao mesmo tempo os Arch Enemies. Tipo, eles iam gostar de estar ali no meio só para ver a cena a desenrolar-se. Eu acho que eles iam adorar. Eu consigo imaginá-los como na cena do baile de Natal no quarto livro ou no quarto filme, em que eles estão tipo. De género. Isto é tipo ridículo. A seguir é Dumbledore. Dumbledore é uma personagem que nós sabemos que ele não teve as melhores escolhas possíveis, mas ao mesmo tempo nós conseguimos perceber o porquê. Isto é mesmo para quem conhece a personagem de uma ponta à outra. E eu nem vou falar muito sobre a personagem de Dumbledore porque é uma grey area para mim. Eu ainda estou a tentar perceber se eu concordo ou não concordo com certos aspectos de Dumbledore, porque é kind of a go and go situation, you know? É difícil descrever o que é que eu sinto em relação a Dumbledore. Então, eu decidi, para Dumbledore, escolher Império Final, de Brandon Sanderson, por causa da personagem que existe neste livro, que é o Kelsier. Por causa daquilo que ele fez. Que ele e o Dumbledore iam ficar bem na pintura. Tipo, eles iam ficar muito bem na pintura, por razões óbvias. Eu não vou falar muito sobre isto. Eu espero que toda a gente leia estes dois livros, o do Harry Potter e Império Final, porque, a sério, eu não consigo de todo não ver isto a acontecer, porque, oh meu Deus, ia ser tão brutal. Eles iam ganhar logo no início. Tipo, não... Era só preciso um livro se Dumbledore e Kelsier estivessem juntos. A sério. Ia ser tão bom. E a seguir, Hagrid. Hagrid é uma personagem tão carinhosa, tão fofa, tão incrível, tão amigável. Nós não conseguimos deixar de ter um amor àquela personagem, porque é simplesmente incrível. E eu adoro tanto aquela personagem. E a maneira como é que ele pensa sobre criaturas e a maneira como é que ele age em relação às criaturas. Então eu pensei, quem é que é assim? Eragon, de Christopher Paolini. Além disso, tem dragões e Hagrid adora dragões. Este livro fala sobre um rapaz chamado Eragon que numa das caçadas dele encontra um ovo. Ele pensava que era apenas uma espécie de tesouro, então tentou vender, mas ao mesmo tempo não conseguia fazer com que houvesse essa compra porque ninguém queria o ovo da maneira como é que foi encontrado. No entanto, certa noite o ovo parte-se e revela que tem um dragão dentro e ele começa a ser um cavaleiro de dragões. Isto fala sobre a viagem dele, sobre a Legasia e a maneira como é que ele vai ter que ir para os Bardens, etc. Este livro é fantástico, é incrível e eu consigo ver como é que Hagrid ficava todo contente ao ler estes livros. Porque ia ficar tipo dragões, coisas a acontecer, mistério a acontecer. Ele ia adorar este tipo de livros, a sério. E agora deixo-vos um desafio. O que é que vocês dariam ao Dobby para ler? O que é que vocês recomendariam a Dobby? E deixem no comentário aqui em baixo, porque se calhar pode ser a minha lista de TBR para o próximo mês. Vamos ver como é que vai correr. Eu estou bem curiosa para as vossas respostas, porque eu não consigo. Quer dizer, eu até consigo pensar em livros para dizer o que é que... Oh, Dobby, tipo, lê isto, vais adorar. Mas eu não consigo de todo, tipo, ter uma ideia concreta. Por isso, ajudem-me. O que é que vocês davam? Respondem aqui em baixo. Bem, e visto que existem personagens, mas também existem locais que são bastante conhecidos, eu decidi escolher 4 sítios que são bastante importantes para a história, que mereciam uma espécie de livro acompanhante. Tipo, não é para ler, mas tipo, vocês estão a perceber a minha ideia, certo? O primeiro é Hogwarts, obviamente, e eu escolho Elantris de Brandon Sanderson por causa da cidade de Elantris ser uma personagem, ser um sítio bastante religioso e cheio de deuses e etc. E ser uma espécie de elite, e eu acho que era fantástico, tipo, haver aqui uma espécie de conexão, se fosse, tipo, para conseguir, tipo, se gostas disto, gostas disto. Este livro é fantástico e eu adoro, e a Brandon Sanderson escreve de uma forma fantástica e eu acho que não é de perder. Por isso, Hogwarts, Elantris. Oh, eu esqueci-me de uma personagem, é verdade, Sirius. Sirius eu escolhia... Eu escolhi o Senhor dos Anéis para Sirius Black, porque seria tipo perfeito para ele. Acho que com a ideia de serem elfos e hobbits e um mundo cheio de aventuras e etc, ele ia adorar ler isto, principalmente quando ele esteve preso, principalmente quando ele teve que ficar em casa fechado, acho que ele ia adorar
Senhor dos Anéis, acho que ele ia ficar contente por esta história, porque ele é uma personagem que, infelizmente, ele felizmente gosta imenso de aventuras, ele gosta de se aventurar, correr riscos e etc. E este livro fala bastante sobre riscos e sobre quais são as consequências que podem existir. Por isso, este livro é fantástico para ele e acho que ele ia adorar. A seguir é Hogsmeade. Hogsmeade é a pequena vila que existe perto de Hogwarts e é repleta de feiticeiros e etc. E eu tentei imaginar um sítio que pudesse equivaler a essa cidade, mas não consegui, a não ser City of Ghosts de V. Schwab. E o facto de ser Edinburgh, neste livro, ser descrito de uma forma tão característica e tipo cheia de ghosts e etc. e coisas a descobrir, faz-me lembrar bastante as visitas de Ron, faz-me lembrar bastante as visitas de Harry, Ron e Hermione a irem pela cidade de Hogsmeade, e a mesma coisa acontece aqui com a personagem principal, ela vai explorar a cidade e isso fez-me lembrar bastante Harry Potter nessas visitas de estudo em Hogsmeade, por isso, este ficava perfeito. E por fim, Diagon Alley. Eu estava a pensar como é que eu vou encontrar uma espécie de mercado que pudesse ser igual a Diagonal. Era um bocadinho difícil, mas depois pensei, qual é a cidade que praticamente é cheia de magia, cheia de pessoas a conviverem umas com as outras de uma forma harmoniosa? A Velaris, de A Court of Mist and Fury, uma cidade bastante incrível por si só. Eu não posso dizer muita coisa porque é o segundo livro da A Court of Thorns and Roses series. Por isso, Velaris e Diagon Alley têm o seu quê de misteriosidade e tem o seu quê de magia e uma espécie de segurança e ser bastante criativa e fantástica, por isso estas duas cidades praticamente eram perfeitas uma com a outra, por isso, ia gostar bastante de ver as duas coisas combinadas, era uma coisa incrível. Eu imagino Harry a passear em Velaris e depois de repente temos a Fera a ir às lojas de vassouras para poder voar. Oh meu Deus, está fantástica a analogia, a sério. É isto. É isto e espero que tenham gostado. O que é que vocês escolheriam para estas personagens, estes locais? Qual é a vossa opinião acerca deste vídeo? Se vocês querem que eu faça mais isto para várias séries, por favor digam aqui em baixo. E espero que tenham gostado. Até à próxima. Deus!